Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa com muitas atrações hoje. Daqui a pouco nós vamos falar direto da Suíça. O Jamil Chad, que é o correspondente do Estadão, sempre colabora conosco. É um cara muito ligado às coisas de lá. Pode dar o parecer neutro a respeito dessa situação do Paulo Guerreiro. Ele que é o terror da CBF. Já escreveu livros contra os ex-presidentes da CBF, né? E o atual presidente da CBF. Atual não, foi alijado, né? Então ele já escreveu livros e falou muito a respeito de Ricardo Teixeira, de José Maria Marim e do Del Nero, né? Então, o Jamil Chad, daqui a pouquinho, vai falar direto da Suíça a respeito das últimas movimentações do caso Guerreiro. Nós trouxemos uma autoridade em controle de dopagem, que é o doutor Ivan Pacheco, que é o responsável por controle de dopagem da Federação Gaúcha de Futebol. O Adalberto Aquino, que é conselheiro do Grêmio, porque o Grêmio também joga nesse final de semana, e a gente não pode ficar falando sempre o mesmo assunto, porque o torcedor enche o saco. Então a gente tem que continuar falando que é jornalístico, mas tem que dosar, falando também de futebol, porque o próprio Internacional está entusiasmado com o futebol sem Guerreiro. O Guerreiro sequer vai poder vestir a camisa do Internacional. A partir de hoje ele não pode entrar no Beira-Rio, não pode treinar no Beira-Rio, não pode vestir a camisa do Internacional. Ele pode assistir jogo, se ele quiser, no Beira-Rio? No meio da torcida? Na televisão? Não, ele não pode exercer funções... Boa noite, doutor Ivan. Boa noite a todos, boa noite. Aliás, é uma surpresa agradável encontrar o Aquino aqui, que é meu freguês no futebol, na praia, né? Digamos assim. Começaram a se balaquear já. Brincadeira. Tem a volta, ele vai falar daqui a pouco. Mas é meu parceiro de futebol na praia. Se a balaca é completa, o doutor Ivan era meu médico quando eu era atleta, né? Então, faz tempo. Então vamos deixar Faz tempo que eu não sou atleta, né? Vamos enfeitar o doutor Ivan, que eu serei eternamente grato, ele sabe disso. Eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque eu falo. O doutor Ivan foi médico da minha falecida mãe, né? Então, fez uma cirurgia importante na minha mãe, que chegou a se recuperar plenamente, né? Morreu de repente, não tem nada a ver com médico, nada a ver com nada. Tem a ver com a ciência mesmo e com o que nós suportamos nessa vida, né? E o doutor Ivan atendia minha mãe no meio do caminho, né? O doutor tinha consultório em Porto Alegre e Sapucaia, eu morava em São Leopoldo e trazia minha mãe em Sapucaia. Então, no meio do caminho, o doutor atendia, tinha uma clínica ali, não sei se ainda atende lá. Não, faz tempo já que eu... Tinha um bar muito bom ali que eu tomava um café com um gringo que agora me deu... Café? Não era o Beer Night? Não, café. Balde de café. O nome dele me deu um branco, comi churrasco na casa dele. Puxa vida, um gringão que tem um restaurante bem no centro e bem perto da clínica ali. Sim, então, perto do fórum ali. Isso. Eu sei onde é, mas não lembro o nome um também. Gringo sensacional. Faz tempo que eu não vou a Sapucaia. Uma figura também. extraordinária. Mas, então, já que era para enfeitar o doutor, médico do Maurício, médico da minha mãe e o Aquino, seu freguês, que o senhor estava dizendo. Não, é parceiro de futebol. Tá? Eu não podia perder a chance de dar uma corneteada. Mas na verdade, o que ele pode, o que ele não pode fazer? Ele não pode exercer funções de trabalho. Coçar o saco ele pode, doutor, porque daqui a pouco... Pode. Não, mas tem alguns que no trabalho coçam o saco, então não pode. Ele não pode exercer funções de trabalho no local de trabalho. No local de trabalho dele. Assistir o jogo do Inter, se ele comprar ingresso, pode. Torcedor. Pode, não está proibido de fazer. Tá, mas daí ele vai ser astro. A torcida vai se... Bom, aí não tem nada a ver com o controle de doping isso, né? Mas ele está proibido de exercer, aí ele pode estar fazendo marketing do Internacional. Se alguém entender assim, até pode. Mas porque ele não pode treinar. Ele não está exercendo, não tem nada a ver com doping treinar também. Então mas marketing, treinar. Como ele tem direito de imagem, pode ser considerado como uma forma de trabalho. O problema é assim, Não. Se ele tem contrato de imagem, pode ser considerado trabalho. Então ele não pode ir. Se a gente levar lato senso, como dizem os advogados, não pode ir. A presença dele ali é marketing. Lembrar uma coisa positiva. É lembrar que o clube fez um esforço para contratá-lo, que ele vai ser reforço da Libertadores do ano que vem. Se alguém entender assim, pode. Sabe que... eu estou sempre vendo chifre em cabeça de cavalo. Claro, as questões do doping, na verdade, assim, são muito jurídicas, né? A UADA tem uma lista, tem um código, né? Como nós temos o Código Penal Civil, o Código Civil e tal, e depois vai ser um julgamento que é jurídico.
né? O julgamento, ele é jurídico. A WADA vai, e a equipe de controle de doping apresenta as provas, né? E vai ser decidido em julgamento se realmente vai ser aplicada aquela pena do código da WADA ou não, naquele caso. A WADA é o nome de um time também, né? Todos os controles de doping positivo são julgados. Então, assim, é uma questão jurídica. Certo. Ele agora está suspenso de novo. Hoje até, isso aí não é o seu lado, porque o seu lado é o lado médico, controle de dopagem. Hoje um advogado me disse, da Alberto Aquino, Gustavo Lopes de Souza. Ele também, se não me engano, é radialista e é da equipe de esportes da... Ele tem um blog no site da Itatiaia, mas não... Não é radialista. Não, é Bom, web. Mas ele é advogado e tal, e fala dessas coisas. Ele acha um absurdo o que aconteceu com o Guerreiro. Ele acha exatamente o contrário, que tinha que liberar logo para jogar, porque na Suíça se tem muita preocupação com a violação da ordem pública e tal, tem o controle das drogas. O cara confessou que tomou chá de coca, que é um produto que ele até comparou ao pão de queijo de Minas Gerais e o chimarrão daqui. E ele acha que cabe recurso, sim, e que os advogados vão interpelar, vão de novo entrar com recurso, pedindo uma nova liminar, só que o Inter não pode entrar, né? Se o Inter entrar, aí entra na justiça comum, e aí a FIFA pode se picar. Ué, o Internacional está se associando a um cara que entrou na justiça comum para ter o direito de trabalhar. Então, os advogados do Paulo Guerreiro podem entrar, acho que é uma legítima defesa. O próprio Paulo Guerreiro está lá no Peru, procurando evidências agora, brigando com um cara de hotel, onde ele tomou o tal do chá de coca, que ele acha que estava contaminado, que ele, sei lá. O problema é assim... É complexo o negócio. O problema é assim, que, o que se disse, doutor? Só, desculpe, depois vou lhe passar. O que se disse na imprensa? Primeiro, que era líquido e certo que era o último recurso. Depois se viu que não era. E hoje o presidente Medeiros, o Melo e o Rodrigo deram a entender que os advogados vão continuar peleando. E o Inter acha que a liberação pode ser logo. Uma coisa. Segunda coisa, outra tese, e aí, mais do que oficialista, quase esdrúxula, de que seria bom até que viesse logo a tal da punição, para poder ter certeza que ele ia jogar a Libertadores da América do ano que vem. Uma, o Inter tem que passar da primeira fase. Tá? Duas, se o Inter ficar na pré-Libertadores, o Inter tem que passar pela pré-Libertadores, a primeira fase que se chama de pré-Libertadores. Então, teria que passar 2 etapas para ele poder jogar a terceira. E aí tem que ter sorte no sorteio e tudo mais. Então, é tudo muito C. Outra coisa que se disse também, que o TAS ou o CAS não tem mais nada a ver, porque a Justiça Comum da Suíça está acima, o CAS também responde à Justiça Comum, a própria FIFA se submete porque é o mesmo país, e o STF nosso estaria acima de qualquer coisa, como o STF deles lá. Porém, a questão é a seguinte, os próprios advogados do jogador têm dúvida se vale a pena, porque depois ele vai ter que cumprir se perder a ação no final do ano. Então, de repente era melhor começar a cumprir agora. O Internacional tem dúvida, porque não sabe o que vai acontecer dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Pode ser que possa prescindir do Paulo Guerreiro e pode ser que ele mesmo acrescentando não dê o título, que dê só a vaga, que em princípio o Inter vai conseguir. Então é tudo, eu só estou fazendo uma leitura ampla para depois entrar nos pormenores com o senhor. E com o Adalberto Aquino, que também vê de soslaio a situação aí. Né? Como o terceiro, o resto só está ali. Terceiro interessado e tudo mais. Então, tudo isso se disse, tudo isso se conjecturou, tudo isso se colocou para o presidente, vice-presidente e diretor remunerado do Internacional hoje à tarde. E nós já vamos recuperar tudo aí numa sequência de vozes, inclusive falando direto da Suíça com o colega muito solícito, correspondente do Estadão lá, o Jamil Chad. Doutor antes do doutor falar, boa noite. Boa noite. É prazer em estar participando aqui com o Ivan, que é um craque como médico e é um craque na bola também.
É verdade que tu é patinho dele? É resultado de campo, hora um ganha, outra hora, mas eles... Mas ele faz controle de dopagem lá na praia? Não, lá não pode. É proibido ter controle de doping na praia. Proibido. Mas o senhor também depois pode se mamar Tu quer que sábado à tarde o pessoal vai jogar e ter controle de doping? Tem um barril vai querer do lado do campo, como é que... Mas o doutor fica o ano inteiro pregando lisura, depois dá aquela campazada lá. Lá é férias, lá é férias. Lá é férias. Cerveja não pega no antidoping. Como diria o falecido Enio Andrade, cerveja é diurético. O REC já esclareceu alguma coisa aí que para mim era uma dúvida. O Internacional, enquanto aqui para te servir, né? Enquanto o jogador estiver... Mas para mim a preocupação é com o telespectador, né? Enquanto o jogador estiver punido, ele não pode ser inscrito. Mesmo que a punição termine no meio da competição. Ou ele já for... Eu acho que ele já foi inscrito. Ele pode ser inscrito na Libertadores? Na Libertadores não. Não. Enquanto estiver punido, não pode ser inscrito. Eu não sei. Ele foi inscrito pelo Flamengo esse ano? Se ele foi inscrito, podia. Que estava punido. É só saber. Então, essa é a primeira dúvida que a gente tem que esclarecer. Então, já vamos anotar a segunda, deve ter um caminhão de dúvidas. A segunda, ele já foi... Porque lá quem faz o controle de dopagem é o... Como é que se chama? É o AR, tu falou? O ADA. O ADA? A UADA. A UADA recebe a denúncia do exame antidoping. E lá na UADA tem um exame que o jogador é intimado que tem uma contraprova. Então lá ele foi condenado e na contraprova foi dado o veredito. Lá está liquidado. Lá não tem mais o que fazer. No caso? Não, no ADA. Só para não ficar dúvida, o Guerreiro estava inscrito pelo Flamengo na Libertadores, então pode inscrever, ele está legal no aspecto jurídico e federativo, mas não está no aspecto... Então, como um jogador que tem jogos a cumprir... no caso que o REC falou, que teria, talvez, se o Internacional ficar na pré-Libertadores, mas de repente, porque tem jogo em maio da primeira fase, de repente... Só tem um jogo que ele poderia pegar. Ele só jogaria o último da fase de grupos. Eu acho que pode até, de repente, às vezes, tem até 2 jogos em maio. Mas aí entra preparo físico. Eu sei, mas aí ele começa a se preparar antes. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte... Tipo o André, que chegou 2 meses antes aí. Que a informação que se tem, lá não tem mais lá não tem mais o que julgar, na parte da dopagem. Só que aí tu tem direito de entrar na Justiça da Suíça, que é o caso que ele entrou, conseguiu um liminar, mas não foi julgado ainda. Ele vai ser julgado. Mas segundo aquele áudio que eu te passei, normalmente eles mantêm a mesma decisão da UADA, que nenhum jogador... É a decisão do CAS, no caso, né? O CAS julga, o UADA é uma das partes. Eu ia explicar assim, ó. Vamos lá. Deixa eu clarear um pouco para ti aqui. A UADA é uma entidade que criou o código e gerencia a lista de substâncias proibidas que muda todos os anos. Tá. Eles ficam monitorando todos os anos o que eles incluem e o que eles excluem dessa lista. Mas no caso ele foi julgado na UADA ou no... Não. Aqui no Brasil existe um tribunal, que é o Tribunal Superior, que antigamente tinha o STJ aqui. Os casos de doping eram julgados aqui, por exemplo. Hoje no Brasil tem um tribunal que julga todos os casos de doping de todos os esportes, que é o tribunal da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é do Ministério do Esporte. Os outros tribunais não julgam mais casos de doping nos esportes. O STJD, por exemplo, não julga nada. Não, caso de doping é para esse Eduardo De Rose, que é o presidente da comissão. Vamos tentar trazer o Eduardo De Rose. Então, o que acontece? Os casos de doping vão lá. O que essa equipe, esse tribunal faz? Eles pegam o caso positivo e dizem, olha, segundo o código, a pena é essa. E aí ele vai recorrer no Tribunal de Justiça Desportiva. Mas quem deu a pena é o Tribunal de Controle de Doping. Tá? Então agora, por isso que eu disse, é uma questão de julgamento. A pergunta que eu te faço é o seguinte, quem deu essa punição foi a Conmebol. Sim, porque a Conmebol tem um tribunal para decidir... Porque isso foi numa competição da classificatória para a Copa do Mundo. Exatamente. Então lá nesse tribunal é que ele foi... Sim, porque se ele estivesse jogando alguma coisa no Brasil, se ele estivesse jogando no campeonato brasileiro, ia cair na ABCD. Tá. Como é campeonato da Conmebol, é na Conmebol. Se é
Copa do Mundo é o tribunal da FIFA. No caso da Conmebol, teve o mesmo procedimento que teria aqui, conforme está enquadrado. Porque isso é estándar no mundo todo. Os países são signatários do Código de Controle de Doping da WADA. Mas baseado nisso aí, o que eu ouvi As é que nenhum jogador, internacionais, né? que nenhum atleta olímpico, nenhum outro esporte que foi condenado por uso de cocaína ganhou alguma coisa na Suíça. Aí é outra coisa e que nós também estranhamos por que até agora ele não cumpriu toda a pena como outros tantos atletas. Isso foi uma coisa estranha para nós também. Nós comentamos isso, inclusive, antes da Copa, mas como que o Guerreiro... Ganhou 3 meses. No caso, a gente não sabia quanto tempo ia andar essa eliminada. Porque está escrito no código lá. Primeiro, é o que eu ia te falar antes, assim, não tem muita desculpa para o WADA, assim, para esses tribunais, porque assim, está escrito lá. Primeiro, o jogador ele é responsável por toda a substância que é encontrada no corpo dele. Então não existe essa desculpa de que não sabia, foi contaminado. Se ele vai mandar fazer um medicamento manipulado numa farmácia de manipulação, ele tem que perguntar para o pessoal e informar o pessoal, olha, eu estou sujeito ao controle de doping, vocês têm que ter cuidado com o que vocês colocam aí dentro. Se ele vai tomar um medicamento de um médico que não é do clube dele, por exemplo, dermatologista que não tem no clube, ele tem que dizer para o dermatologista lá, diz, olha, eu sou sujeito a controle de doping periódico, esse remédio pode ser usado. Se o dermatologista não sabe, ele pega a receita e leva para o médico do clube e o médico do clube vai dizer, pode ou não pode. Como eu faço com frequência nos atletas do União. No caso aí, a responsabilidade seria do médico... Não. Mas aí, o caso seria da responsabilidade do médico da seleção do Peru, que permitiu que na alimentação tivesse alguma coisa, no caso que ele alega que foi chá. A responsabilidade é do... A responsabilidade é dele também, mas agora no código, na revisão do código que houve da WADA, tem a coparticipação de culpa. Então, por exemplo, se eu sou médico... Mas a punição vai existir igual. Vai existir igual. Se daí vão punir também a federação. Pune o médico. Por exemplo, é o que eu ia explicar. Se eu sou médico e eu dou um medicamento que é proibido e eu sei que é proibido, e no julgamento for provado lá, diz, olha, o médico sabia e mesmo assim ele deu, eu também sou punido. Mas o medicamento, o chazinho... O médico, no caso, não sabia que o chá poderia contaminar. Aí ele está isento. Não, ele sabia que podia contaminar, isso sim. O médico sabia, o jogador não. Mas ele se atreveu a tomar o chá. Não. O jogador tem obrigação de saber e cocaína todo mundo sabe. Essa não... Para mim não deve. Essa é a minha opinião pessoal. Mas é chá de coca. Não pode. Mas a substância é a mesma. Mas se não me engano, a alegação inicial da defesa do Guerreiro era de que ele tomou um chá no hotel. Não sabia que era chá de coca. E que não sabia qual chá era. Não, olha aqui, eu nunca vi nenhum atleta dizendo que era culpado, para começar, que caiu no doping positivo. Eu nunca vi, até hoje, atleta que caiu doping positivo dizer que era culpado. Todos são inocentes. O senhor já está condenando o Guerreiro. Não estou condenando. O cara toma chá de coca, tu sabe quantos casos... Não, é que ele já admitiu que foi chá de coca. Por isso que eu estou dizendo que o senhor até, não que o senhor esteja pressupondo e tal, mas ele disse. O atleta ele pode dizer o que ele quiser. Não, ele disse que tomou chá de coca. Sim, mas ele pode dizer. Mas o atleta de futebol sabe que... O senhor disse que isso aí o cara não pode alegar que não sabe, porque coca é coca. E pelo laudo que deu lá, eles consideram que a quantidade que tinha não seria suficiente para ter num chá. É que assim, a cocaína, ela tem medicamentos ou substâncias proibidas e tal, que são quantitativas, ou seja, vai ser um caso positivo dependendo da quantidade. Vou dar um exemplo. Passou do nível X... É que nem o bafômetro, né? Tem níveis, né? Exatamente. E tem umas que não é quantitativa. A cocaína não é quantitativa. Se tiver traços, é considerado positivo. Então, quer dizer que eu, quando fiz os 2 jogos que eu fiz em La Paz, que me dopei de chá de coca... Tu já usou o termo certo. Só assim, para poder aguentar, era 2 aspirinas e chá de coca. Chá de coca. Eu trouxe uma caixinha de chá de coca, uma caixinha branca, eu nunca me esqueço, a última vez que fui lá com a seleção brasileira. Só a caixa, sem o chá, né? Não, com o chá. E passou na minha mala. Passou para distribuir chá de coca para todo mundo aqui.
Vai mostrar como é que era. Sobrou um pouco. Mas se tu fosse atleta de qualquer clube, tu saberia que se tu tomasse aquele chá de coca, tu estaria correndo risco. Não, olha aqui, como tu não ia passar no antidoping... O problema é o seguinte, Se medisse na cabine... Não passa ao natural, imagina... Por que o cara diz, não sabia. Por que a UADA é um tanto rígida quanto a isso, né? E isso vai ser julgado, claro, vai ser admitido ou não. Mas por que o código da UADA tem que ser um pouco rígido com isso? Porque todos os atletas vão dizer que não tinham culpa, é óbvio. Então, assim, se for condescendente com essas coisas, vai abrir uma porteira para usar. E olha aqui, nós temos um colega que faz controle de doping em Santa Catarina. O Carlos de Charqueadas está dando uma sugestão. E se falar com o Papa? Bom, aí... Ele está ironizando. Mas esse nosso colega de Santa Catarina fez um levantamento de todos os casos positivos desde 1990, quando se começou a fazer controle de doping no Brasil, no futebol brasileiro, com os estándares internacionais. Vocês sabem qual é a substância que é mais frequente no controle de doping? Cocaína. É mais do que o dobro do segundo, que é anabolizante. Mas por que isso? A cocaína tem uma particularidade, ela desaparece muito rápido do organismo. Né? Então, o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas sabem, vou ter controle de doping no sábado, usa na segunda, usa na terça. E aí, o rápido o que é? 4, 5 dias? Ou... Não, até questão de horas, dependendo da quantidade, porque tem algumas substâncias... Vai ter batida esse ano, doutor? Pois é. Então, por causa desse subterfúgio, né, o que começaram a fazer agora é controle fora de competição. Né? Chega lá na hora, num clube, no outro clube, diz, olha, vim fazer controle de doping. A cocaína auxilia o atleta em algum tipo de desempenho ou não? Na verdade, não? assim, ela é um estimulante com efeito muito rápido e... Agora está falando do médico também, né? Ela estimula algumas funções, mas ela prejudica outras, né? E faz o cara dobrar o cabo da Boa Esperança antes? Mas o efeito é muito rápido. Daqui a pouco ele faz um gol contra e sai vibrando e os caras não sabem por quê também, né? Ela auxilia em algumas coisas... O doutor não entendeu o que eu quis dizer. O cara deixa de praticar o ato fálico mais cedo. É igual cachaça, se o cara beber muito, vai... O organismo vai se deteriorando. Não comparece no placar. Não, o organismo vai se deteriorando com esses usos. Eu acho que o uso da cocaína não é para tu ter um efeito melhor no esporte. É um vício. Né? É um vício que mas às vezes o cara pode achar. Não, mas eu acho... Mas não tem efeito nem curto. A maioria não é para tirar vantagem Não é porque o efeito é muito rápido. O efeito não dura uma partida inteira de futebol. Tá aí aquelas boletas que davam antigamente, aquelas laranjadas. Aí é outra coisa. Bom, aí são outras substâncias. Aquelas coisas que se contou no passado, aí que se botava na... Tem substâncias com efeito prolongado. Por exemplo, tu usa testosterona... Caju arrumou uma confusão com o Grêmio aí. Tu usa testosterona, o efeito dura muito tempo depois que tu para de usar. Né? Então, a testosterona... Tem coisas que tu toma dá o efeito para 2, 3 dias, né? Tem outro que é para 2 horas. Tem pílulas que duram 2 horas, tem pílulas que duram 3 dias. Estou bem por fora desse assunto aí, doutor. Não, tô falando de doping, rapaz. Sim, falando de doping. Falando de controle de doping. Depende do doping para quê, né? Por falar em controle de doping, eu fui na farmácia antes de vir para cá e encontrei a dona Isabel no balcão, me reconheceu, óbvio. Trabalha aí na Ubra, mora aqui perto e tal. Meu marido é teu fã, eu sempre assistia, mas agora mudei o horário aqui na farmácia e tal. Seu Márcio Gamarra Weber, está nos assistindo. Nome de craque, né? Até Gamarra, Gamarra. Márcio Gamarra Weber. E a dona Isabel sempre usando a honra da... A última vez que eu vi o Gamarra, ele jogou lá conosco e o Ivanzinho liquidou com ele não tocou na bola. Não, ele tocou na bola, mas eu dei um toque nele. O Gamarra zagueiro? Carlos Gamarra? Foi lá jogar conosco. Eu dei um toque nele. Ele é um cara muito simpático. Só eu e o Romário quietão, mas... Opa, não, peraí, Ricardo. Não. Só eu e o Romário conseguimos dar um toque do mesmo jeito no Gamarra. Não, mas ele me cumprimentou. Primeiro o senhor está falando que passou por um dos Cuidado maiores zagueiros vai do ficar mundo. do tamanho do Reckless. Depois o senhor disse que o senhor é igual mas o Romário. Testemunha que ele fez a jogada em cima do Gamarra. Então, quando tu falou, eu me lembrei até. É verdade.
a bola sobrou na frente da área e eu ia furar a rede, o maior gol da minha vida. E o Gamarra veio correndo e deu um carrinho e eu segurei a bola e ele passou reto. Tinha que ter vídeo desse momento. Tinha que ter vídeo, né? Pô, isso aí só tem que mostrar. Isso aí também foi a única jogada boa que eu fiz na vida. Doutor, o que mais derruba atleta desavisado? Ou distraído? Ou sacana? O que derruba o cara? Qual é o remédio, por exemplo? Dor de cabeça, o cara está em casa, bebeu demais, comeu demais, comeu uma carne meio de atravessar. Neosaldina. Dor de cabeça, Neosaldina. Não pode. Porque a Neosaldina é estimulante. Tá aí, o sujeito vai meio no instinto, mas daí até a mulher tem que ajudar o cara. Claro. O grande clube, os jogadores são completamente avisados. Eles têm lista. Hoje, olha, só, Rec, por isso que eu disse assim, ó, não dá para dizer, não sabia. Hoje a lista, e os caras que estão envolvidos no esporte sabem. Né? Olha que tem o controle de doping, todo mundo sabe. A lista está no celular hoje. Se o cara entrar no site da FIFA, da CBF, da UADA, da Comebol, está lá a lista de controle, da Federação de Futebol. A lista está ali. Né? Então, ninguém pode dizer que estava desavisado hoje. E hoje... Isso é igual à Constituição, ninguém pode alegar que não sabe. E outra coisa, nos últimos anos tem se feito muitas campanhas educativas para os atletas. Né? A gente vai nos clubes, faz palestra, olha, pode isso, não pode aquilo. É assim que os atletas caem no controle de doping. Né? Então, todos os atletas hoje sabem, olha, não posso se alguém colocar alguma coisa na minha bebida num restaurante, como é que eu vou ser acusado? O jogador está concentrado, tomando tudo controlado lá, alimentação. Mas a seleção vai viajar. Aqui com essa guerra grenal, aqui daqui a pouco o cara bota um demônio no copo. Qualquer clube que vai disputar a Libertadores, já vai o médico antes, já vai alguém, vai na cozinha para saber até o tempero que usam. Isso aí tudo controlado. Aliás, uma vez... Mas daqui a pouco, no meio do caminho... Aí é uma sabotagem. Aí tu tem que contar que tem a câmera no hotel para comprovar. Aí é que entra de novo a conversa do Guerreiro. O Guerreiro está processando o hotel. E hoje o Caetano saiu dizendo... Não, mas ele admitir que ele tomou chá de coca e um atleta de futebol não tomou chá. Ele disse que tomou chá. É que assim... Depois se deduziu que era o de coca. Não, é que a alegação... Porque foi a substância que apareceu, né? A alegação, Rec, na época, pelo que eu recordo desse caso, ele tomou chá, não era o chá de saquinho, era um chá que já estava num jarro. Não, a informação inicial é que não era o chá de coca e que no jarro tinha alguma substância de cocaína do chá de coca anterior. Entra o que eu estou falando. E daqui a pouco... Não, mas aí não tem a substância, a quantidade suficiente para aparecer no antidoping. Mas o doutor disse que não tem quantidade. A cocaína não é quantitativa. Mas a gente não sabe também se apareceu pouco ou muito. Apareceu o bailão. Então vamos fazer o seguinte, 24 de abril, a partir de 24 de abril ele está liberado do ano que vem. Tu tá aliviado aqui? Não tô aliviado. Tu tá falando com... Parece que te tiraram um peso das costas. Nós estamos discutindo uma coisa aqui que já está decidida. Mas mas então deixa eu perguntar, sem sacanagem. Você acha que diminuíram as chances do Inter ser campeão brasileiro? Ou até aumentaram? Alguns apregoam que ele ia estragar o grupo. Eu recebi uma mensagem de um amigo que me disse assim, o Inter está com sorte. Eu também recebi essa ele me manda, o Inter está com sorte. Mas por quê? Ele disse assim, eu não sei, ele disse assim, o Guerreiro é um grande jogador. Para mim é o melhor do Brasil. Tá? É um grande jogador, mas eu não sei como é que ele ia chegar no Inter. Porque se ele chega na primeira partida no Inter, e o Inter joga com o Palmeiras e perde 1-0 para o Palmeiras com o Guerreiro, os outros jogadores vão dizer, olha aqui, nós sem o Guerreiro nós estávamos ganhando todas, entende? Isso aí entra às vezes para dentro do vestiário. É uma hipótese, entende? Se o Guerreiro... Quer dizer que cereja do bolo sempre é perigoso. Não, mas o que acontece é o seguinte, se o Guerreiro chega aqui, joga contra o Palmeiras, o Inter ganha 1-0, gol do Guerreiro, reverte a situação. Então a gente não sabe o que pode acontecer, entende? Ele é um baita de um jogador. Né? Eu acho. Ele é um baita de um jogador. É um jogador que perturba o tempo inteiro. Eu acho que ele não é um grande goleador. Ele não é. Ele não é um homem de muitos gols. Não é um chato. Ele é um jogador que ele faz gols nas partidas importantes e decisivas. Onde vacilar, ele faz gol decisivo. Quando tiver uma decisão que o jogo vai ser 1-0, ele faz o gol. Ele e o Fernandinho. Tem muito artilheiro que faz o gol quando já está 2-0, faz o gol. Faz bastante gol nas partidas que não tem muita importância. Na decisão ele não faz gol. Deixa eu só pegar esse gancho que o Aquino falou em data, 24 de abril.
Em maio, no dia 14 de maio, foi divulgada a decisão do TAS ou do CAS, usem o termo que vocês querem, de acordo com o idioma que vocês considerarem, e ele foi punido. E ele só conseguiu essa liminar no dia 31 de agosto. Esses 15 dias não tem que ser descontados? Ele não cumpriu a pena nesses 15 dias? Eu não sei aí, porque aí é uma questão jurídica, aí foge da alçada do controle de doping. A função do controle de doping é fazer a coleta, fazer a análise e tal, de acordo com o código da punição e enviar para o Tribunal de Justiça. Né? Os tribunais de justiça decidem aí. Aí é julgamento. Né? É uma questão de advogados daí. Porque muda a legislação, inclusive muda de acordo com as competições também. Quem é que caça a liminar nesse caso? Os advogados. Foi o próprio... O próprio tribunal. O tribunal onde tu entrou com a ação. Sim, mas daí, o tribunal caça a liminar, conseguida pelo ainda atleta. vai julgar o mérito. Tá, vai julgar o mérito. Tudo bem. O tribunal teria se mobilizado, porque ele está na crista da onda, e está faturando dinheiro, mesmo estando punido, e salvaguardado por uma liminar? Eu sei que eu vejo da seguinte maneira, a partir do momento que deu uma liminar, no caso uma liminar que durou 3 meses, eles já teriam que caçar a liminar e estar com o julgamento definitivo. Não, é que assim... eu não entendo que um tribunal aceitou uma liminar, permitiu que ele jogasse a Copa do Mundo porque acha que poderia dar um prejuízo para ele, que a outra Copa é só daqui a 4 anos, que o Guerreiro na próxima Copa praticamente vai estar fora. Mas o Inter acredita que ele vai jogar, como fez contrato até a outra Copa. Não sabe se o Peru vai se classificar, então esse seria o prejuízo. Mas eu acho que se deu uma liminar... Quando tu caça a liminar, tu já teria que ter o julgamento. Não, é que assim... É uma tortura. É uma tortura. É uma tortura. Julga e caça a liminar. Esse doutor Gustavo de Lopes de Souza disse hoje, só tem um que vai perder dinheiro. Se o contrato está suspenso. Se o Inter agora de tarde diz que não pagou nada para ele. Só quem vai marchar é o Guerreiro. Não, ele vai deixar de ganhar agora. Porque vai ganhar mais adiante. E eu, tá com o contrato garantido. Uma fonte do Internacional, que eu morro e não entrego as fontes, me diz que as luvas ele só vai receber no final de 2019. E eu tenho uma informação que as luvas ele parcelou, porque quando assinaram o contrato, porque o grande problema dele, que falou o presidente do Santos, que o Santos não tinha condições de pagar as luvas que ele estava exigindo e queria as luvas à vista. A proposta do Flamengo também, o Flamengo acertaria o salário, mas não acertaria o problema das luvas, que ele queria receber as luvas na frente. E o presidente do Corinthians também disse que o Corinthians não tinha condições de pagar as luvas. Então, todos os outros clubes que se interessaram por ele... O cara é bom, hein? Todo mundo queria, hein? Não tinha condições de pagar as luvas. Aí o Internacional assina um contrato dele e parcela as luvas em 36 vezes. Foi essa a informação quando acertou com ele. Aí agora que ele é punido, diz que não vai pagar um tostão. Tem coisa aí que não está batendo. Cada um diz uma coisa. Olha aqui, ó. O Beto, que segundo o Marco Antônio Souza é o Beto de tal. Beto Bedin, lá de Novo Hamburgo. Diz que aquilo no programa é uma aula de futebol. Eu vou te dizer isso. Mas nem falando de futebol ainda, mano. Isso é um casamento. Não, mas ele está falando, ele deve conhecer o Ivan. Se eu elogiei o Ivan aqui, ele está dizendo que eu estou certo. Uma pergunta para o doutor. O jogador pode tomar bastante café? Café é estimulante, não? Pergunta o Wagner de Canoas. Pode. O problema é assim, ó... Mas café demais não dopa? Não, aí eu fico bem loucão, não tá na às vezes. lista. Não, a cafeína está na lista se tu... Para ser considerado doping a cafeína... E botar na veia. Não, tem que tomar um balde de café para atingir um nível de estímulo... Que melhore... Que melhore o desempenho... E na urina sai, doutor? Deixe de ser competitivo. Na urina sai o café? Sai resquícios de cafeína. Mas daí vai limpando? Metabólitos de cafeína. Nós temos substâncias assim que são solúveis em água e substâncias que são solúveis em gordura, né? Então, as substâncias como café, como cocaína, como vários outros medicamentos, que são substâncias solúveis em água, elas eliminam muito rápido. E a maconha, por exemplo, ela é solúvel ela é lipossolúvel, que a gente diz, né? Em gordura. Ela dura mais tempo, dura até dias, né? Então, essas substâncias, por exemplo, café, rápido. Se o cara fumar um baseado na quinta e jogar no domingo e for pego se for para o exame antidoping, está morto. Nós já tivemos casos aqui no Gauchão de caso positivo por maconha. Nós já tivemos por Neosaldina, que a gente falou antes.
né? Nós já tivemos... Papoula, semente de O papoula. caso mais famoso foi o Trimedal, né? Aquele sim. Tadeu Menezes. Cocaína desde 78, né? Desde que eu estou na Federação de Futebol, cocaína não tivemos caso aqui. Quanto tempo Legal demora isso o aí, teste? hein? Legal isso aí. O teste... Porque é feita a coleta ali logo após o jogo. Em quanto tempo se tem o resultado? Aí depende de laboratórios, porque assim, ó, por exemplo, a gente manda no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, porque a urina vai tem um determinado deteriorando. número de laboratórios que fazem esses São exames. credenciados. Credenciados? Tem. No mundo todo tem laboratórios credenciados pela UADA. Nós temos no Brasil um só, mas na América do... Aquele lá da Vai Tec, todos para um só. Não. É lá da Tec, aquele, não é? É o Ladetec. Ex-Ladetec. Agora Ex-Ladetec. mudou o nome, né? Por causa da Copa, o governo investiu muito dinheiro lá, modernizou aquele laboratório, é um dos melhores Esse do Ladetec, mundo todo mundo hoje. dava pau, isso era a Genida, da antidoping. Tem um outro na América do Sul, né? Mas os da CBF estão sendo levados para Los Angeles, que é o da Universidade da UCLA, né? Até porque o ex-Ladetec passou um tempo desacreditado pela UADA. Sim. Ele perdeu a acreditação, Sim. então não podia fazer esses testes, né? Mas tem vários laboratórios no mundo. Então sai daqui o exame, vai para os Vai Estados pra lá. Unidos e quanto tempo? Uma semana, 10 Eles dias? levam em média 10 dias 10 para dar dias. o resultado. Nós temos um laboratório aqui, mas mandamos para os Estados Unidos. Aí. Porque às vezes é mais barato mandar para lá. Eu fiz um orçamento uma vez com o Dr. De Rose para fazer os do Campeonato Gaúcho aqui. Ele mandaria para o Canadá e seria mais barato do que fazer no Rio de Janeiro. Não tem Não tem explicação para explicação. isso. Tem explicação. Não tem explicação lógica. O doutor, como é que terminou aquele caso Zete? Que foi chá de coca. Esse eu acompanhei de perto, estava na Copa do Mundo lá. Só que esse eu não lembro como é que foi. Lembra aí como é que terminou Mas o caso, Zete? eu me lembro desse caso aí. Sim, o Zete. Agora- Ele foi depois da Copa que ele foi punido. Né? Tem um negócio muito... Ou durante, não, foi depois da Copa. Eu acho que foi depois. Ou ele não foi para a Copa por causa disso. Mas eu vou sugerir para vocês, no Netflix tem um filme, um americano fez esse filme e, na verdade, é um documentário sobre os casos dos russos e ali explica quase toda a falcatrua que tem no Na Rússia. doping. Não só na Rússia, em todo o mundo, né? Porque eles citam muito o caso do Lance Armstrong também. Mas no caso, a Rússia sempre foi ela foi muito adiantada na ciência, na tecnologia e sempre procurando fazer alguma coisa diferente para escapar do exame antidoping, né? É que o problema Quer dizer, assim... aí nós tivemos até uma tenista aí, que foi, acho que foi a Sharapova, Sharapova. né? Sharapova. Que foi punida e o tipo de medicamento que ela tomou a vida inteira. Mas só foram incluir mais na adiante. lista, por isso que eu disse, a lista muda toda hora. Porque a lista né? muda. Então, mas pelas reportagens que eu vi, aquilo ali já era alguma coisa para tentar burlar. Então ela consumiu aquilo durante 6, Que era 7, 8 anos, permitido. porque era permitido. Aí se deram conta que aquilo ali era um produto que servia para mascarar isso ou aquilo e colocaram. E aí, Salvo engano, doutor, em esportes olímpicos se guarda as amostras por determinado período 10 para se anos. testar no futuro. Agora no são futebol, 10 anos. No futebol Também. se faz também? Também, porque a coleta toda agora, o processo todo é standard, né? Nós temos um É o guia, mesmo processo no é o mundo mesmo inteiro. processo, o mesmo formulário, o mesmo processo, e a gente diz, você permite que a UADA guarde esse, né? E os atletas permitem ou não, eles têm inclusive o direito de não permitir, né? Quando o cara não permite Alguém já não acende, permitiu? Não, eles permitem só porque eles sabem que... Né? Agora assim, nas competições sempre se guarda para reteste. Por exemplo, tem atletas que foram punidos depois da Olimpíada de Sim. Londres nos retestes. Perderam a medalha. Né? Por que isso? Porque o doping ele está quase sempre, ou sempre na frente do antidoping. Né? Então, o que acontece? Às vezes, hoje eu posso usar uma substância que a UADA não tem tecnologia para detectar, mas a semana que vem pode ser criada essa tecnologia. Por isso que eles guardam a urina, para retestar no futuro. O Charlon Fantinel quer debater contigo aqui no negócio do Guerreiro. Eu não entendi o que o Aquino falou do Guerreiro. que já foi feito o teste, já foi feita a contraprova,
e ele agora está dependendo só de uma decisão da Justiça Comum. Mas pela informação que deu... Por que o Fantinel quer debater com o Aquino? Eu quero debater com o Aquino, meu amigo Aquino, o caso Guerreiro. Então agora só depende da decisão da Justiça Comum da Suíça, que normalmente, pela informação que deu o Chad, eles o Chad já uma respeita a outra, tu entende? Então teria que ter alguma irregularidade, no processo do julgamento. Como existe a regularidade, eles consideram que é o exame e a contraprova, não tem nenhuma irregularidade, porque a lei é essa. Então, simplesmente, eles vão... É um julgamento simples. É um julgamento simples. Não é complexo. Mas se fosse o complexo seria o hotel que... Eles não entram no mérito do que foi feito. Claro. Entende? Foi feita a prova e foi feita a contraprova. Eles entrariam se fosse um processo diferente. Tu entende? Então, que tenha sido irregular, que não tenha sido feita a contraprova, aí se tivesse alguma coisa... Eles poderiam anular esse julgamento. Um argumento que enfraquece do Guerreiro é que foi dentro do Peru o hotel. Onde ele é Deus. Ele para o trânsito lá. E ontem, a chegada dele foi ontem ou foi hoje? Hoje. Houve comoção lá, né? As pessoas parando de novo. A própria reportagem de novo e tal, vai ficar aqui conosco e tal. É um negócio meio familiar, né? Ele é um ídolo lá, né? Só no caso do Guerreiro, não sei se o doutor Ivan Pacheco acompanha todas as etapas pós a coleta do teste, mas é comum ao UADA recorrer, como recorreu no caso do Guerreiro ao TAS? Pode, porque a UADA, lá no código está 2 anos. E agora vai ser passado para 4. Né? Então, punição, 2 anos. Se um tribunal de algum país dá 6... Vai para 4 agora? É. Para acabar com a carreira. Cara. Se um tribunal dá 6 meses, a UADA disse, não, mas só um pouquinho, por que só 6 meses? Então, esse tribunal vai ter que responder para a UADA por quê. Ele tem que dar um parecer dele, olha, nós julgamos isso, o cara não era culpado, é meio culpado, não sei o quê. Se a UADA entende que a explicação foi bem dada, ótimo. Mas, normalmente, a UADA quer saber por que a punição não foi de acordo com o código. Tem um jogador agora do Santos que já foi punido por 2 anos. Pegaram com cocaína, 2 anos de punição. 2 anos. 2 anos. E se é reincidente, vai para 4... O ponteiro aquele do Botafogo? Jobson, não é Jobson, por aí. É Jobson? É Jobson. Mas o atleta, se ele é reincidente, vai para 4, ou banido. Mas tem isso foi. Eles... O Jobson foi. O atleta, claro, é uma questão que envolve muito o julgamento, mas ele pode, de alguma maneira, caso da cocaína, para pegar um caso concreto, não o caso do Guerreiro, mas ele pode dizer, olha, de fato eu usei, eu era dependente, eu quero me tratar e não quero sair do esporte. Ele consegue reduzir a pena com isso? Isso é o que diz esse advogado. Se o tribunal entender que ele foi que ele um bom moço, foi um bom moço, não sei o quê, e tem um problema de vício, o tribunal decide. Mas aí o tribunal tem que convencer o UADA disso. Mas não nesse caso agora. O caso... Porque agora ele já ganhou a liminar, vai ser julgado o mérito. Claro. Né? E ele alega, esse advogado, o doutor Gustavo Lopes de Souza, que é justamente o que se prega na Suíça, é que se dê chance do cara recuperar. Porque lá é um dos índices de maior consumo de coca do mundo, né? É que eu fiz essa pergunta para o doutor Ivan Pacheco, porque talvez vocês não lembrem com tanta familiaridade quanto eu, mas o goleiro Rodolfo, que passou pelo Sub-23 do Inter em 2010, né? Jogou no Atlético Paranaense. Jogava no Atlético Paranaense, foi pego no antidoping com cocaína, e ele se comprometeu perante o STJD, que era quem julgava a época, a primeiro ficar limpo. Ele passou por processos em clínica de reabilitação. Ele faz até hoje palestras em comunidades carentes, em comunidades em que ficam apenas crianças que são retiradas de situações de violência para passar essa experiência. E com isso ele reduziu a pena, tanto que ele saiu já do Atlético, jogou um tempo na Ferroviária, voltou para o Atlético e agora está no Fluminense. Então ele passou por esse tipo de problema e ele precisou desse apoio também do tribunal. Foi por isso que eu falei antes, isso já é questão jurídica, né? O papel do controle de doping é fazer a coleta, é mandar para o laboratório e dizer, olha, a pena é essa. E aí se manda para o tribunal.
Naquela época ainda não tinha o Tribunal Único da Autoridade Brasileira. Era o STJD ainda. Exatamente. Mas se o tribunal entende que, por exemplo, está lá no fórum, tem um processo, o juiz entende, pô, tu é réu primário, é um cidadão que trabalha e tal, né? Caiu no vício, mas quer se recuperar, mostrou boa vontade de se recuperar, tudo bem, o tribunal pode atenuar a pena e vai mandar essa pena lá para o UADA. Se o pessoal da UADA entender, não, realmente é isso, pronto, é aquilo ali. Agora, se eles não se convencerem, eles recorrem. A colocação que tu fez no início, ela é bastante pertinente, tu entende? Que quando chega na UADA, existe uma legislação e tem que cumprir aquilo ali. E é difícil eles se afastarem disso aí, porque senão todo mundo vai começar a entrar para centro... É o mundo inteiro, né? Todo mundo vai começar a entrar para centro de reabilitação, vai fazer não sei o quê, e não vai ter mais punição. Por isso que a UADA recorre quando a pena é pequena. E está uma pena de 2 anos, os caras dão 6 meses. E outra coisa, né? O governo brasileiro, por causa da Copa do Mundo e da Olimpíada, ele assinou, o governo brasileiro é signatário do Código da UADA. Ou seja, o Código da UADA é lei desportiva no Brasil. Ah, sim. Assinou. É lei desportiva no Brasil. Exatamente. Em algum país lembrando que o caso do Guerreiro não é no Brasil. Não é nacional. É Comebol, é internacional. Sim, nós estamos falando... acho que é pior ainda, entende? Mas a Comebol também é signatária. Algum país não é signatário? Deve ter. Eu não sei todos Dos no grandes, mundo pelo menos, deve todos ter todos no mundo. Eu não sei nem se a Rússia é, né? A Rússia é, mas... Claro que é, porque acaba não participando de algumas competições. Claro, a Rússia é. Tô brincando, Olha aqui, ó. Né? Mas deve ter. Se sabe já, até pela curiosidade do Aquino, que se pode inscrever na Libertadores da América, se sabe que não pode treinar, tem essa questão polêmica 45 dias de comparecer ou não no estádio, porque se for um produto de marketing, alguém pode achar que está usando a dependência do clube para prestar um serviço que seria laboral. Laboral, 45 dias antes de terminar a pena, ele já pode começar a treinar. Vai treinar, exato. E aí vai jogar a última partida da fase classificatória. Contra o Aimoré no Gauchão. Ele volta contra o Aimoré no Gauchão. Nas finais, eu não sei, eu acho que é um pouquinho depois de terminar o Gauchão. Não, o Gauchão normalmente termina no mês de maio. É na primeira semana de maio, ele volta na última... Volta na semifinal do Gauchão. Contra o Aimoré no segundo jogo. Ou daqui a pouco volta no... O Aimoré me serve. Olha aqui, ó, se for uma semifinal, assim e tal, e na final joga contra o Grêmio. Não, mas pode voltar... Está prevendo a Aimoré e Inter na final? Pode voltar contra o Grêmio. Esse ano não foi nas quartas contra o Grêmio? Pode. Pode voltar num Granal, uma boa estreia no Beira-Rio. Vamos para a Suíça? Jamil Chad. Paulo Guerreiro e o time do Inter não podem dizer que estão surpresos com a decisão tomada aqui na Suíça nos últimos dias. Isso porque, em maio, quando o tribunal recebeu o recurso de Paulo Guerreiro, deixou muito claro, sim, vamos tratar desse recurso, mas, antes de mais nada, é importante os seus direitos serem preservados. Que direito? O direito de não ter um dano irreparável. Qual seria esse dano irreparável? Eventualmente perder uma Copa do Mundo e, no final do processo, ser inocentado. Então, o que o tribunal fez? Permite a participação dele na Copa do Mundo e diz, depois do Mundial, voltamos a falar do mérito. E foi isso que aconteceu. Copa terminou, as férias de verão na Europa terminaram e o tribunal voltou a lidar com o caso. Agora, a suspensão é terminada e o tribunal finalmente vai lidar com o mérito do caso. É um comentário rápido, mas ele vai direto ao ponto que se previa lá já que isso iria acontecer. E o que eu quero fazer aqui, uma interpretação... Não, ele falou que vai entrar, agora vai julgar o mérito. Eu acho que no mérito. Já teria que ter, a meu ver, jogar rápido. Nesses 3 meses já teria que ter entrado. Não, é que assim, aqui o Jamil Chad alertou para um ponto que às vezes nós brasileiros ignoramos. Assim como aqui no Brasil, dezembro e janeiro tem o recesso do judiciário, lá também tem. Então, antes do recesso do judiciário, antes do Mundial, o tribunal diz não. Para que você não seja injustiçado e você não tenha depois como recuperar uma Copa do Mundo que já passou, nós vamos te liberar antes da Copa para você voltar a jogar. Após a Copa, após o recesso, agora volta tudo a estaca zero e vamos julgar o mérito. Agora, olha, eu acho, isso é uma opinião minha, né? Isso não é nem jurídica, eu acho um contrassenso. Tu liberar para jogar uma Copa do Mundo e fazer antidoping na Copa do Mundo. Pois é. Liberou um jogador que estava punido para jogar um torneio que coíbe
que tem. E, inclusive, assim, ó, na Copa do Mundo se faz urina e sangue em todos. É mais rigoroso ainda. Eu acho um contrassenso. Mas isso é uma opinião minha, né? É que o que eles quiseram, o que disse Eles aí no entenderam chat, que lá no final eles poderiam julgar que ele é inocente. foi a maior injustiça da vida de um atleta. Eles julgaram isso por uma nação, que é a peruana, que há 20 e tantos anos, 28 anos, não ia para uma Copa. E porque também para a FIFA, que é sediada na Suíça, era importante ter mais uma grande estrela Não do futebol joga, não mundial joga na o Copa. Guerreiro domingo. Não joga. Qual é a Olha aqui, escalação do Inter? o Jonathan Alves já vai fazer um teste ainda. Pode jogar Por quê? até o... Mas por quê? Tá Sentiu machucado? no último jogo. E antes de tomar o cartão. E, inclusive, há a possibilidade de jogar o Brenner, que o Luca também está lesionado. Luca tá fora, né? Já ficou fora da última partida. Então tem o Rossi, e aí só se ele colocar o Camilo no meio e adiantar o Nico. E o Felipão vem Pode. com os titulares ou com os Não, reservas? não, vem com 6, 7 E não reservas. pode daqui a pouco... 3 punidos, 2 punidos. Né? O Dracena e o Dudu... E 2 lesionados e 3 poupados. Forçaram o cartão. É isso aí. Mas o D'Alessandro volta, né? Em princípio, deve ficar no banco de reserva. E não pode daqui a pouco o Nico vai para frente, o D'Alessandro? Pode, não, aí seria bem... É mais provável do que o Brenner. Bem dentro da informação que eu tinha que no Beira-Rio, o D'Alessandro seria extremamente bem aproveitado. E o Damião não tem condições ainda? Não Não. tem. Nem perspectiva. Damião é setembro, e olhe lá. E o- Rec, estou vendo o programa, estou vendo o convidado gremista, o senhor Aquino, tentando justificar a qualquer custo a punição ao Guerreiro. Está se borrando. Mande lavar o assento dele quando terminar o programa. Antônio Prates, de Viamão. Pede para ele falar do André. Estou pedindo aqui para ele falar. Não, mas eu O já- Maurício Martins tá dizendo aqui, mas o Guerreiro tá incomodando, hein? Também nessa mesma linha. Mas ele não entrou em campo, não vai jogar. Um cara punido, contrataram um cara punido. Tu quer que eu faça o quê? Quer que eu deixe ele jogar? Tá aqui o responsável por antidoping aqui, que tá surpreso até ele ter jogado a Copa. O André Vade Carolo disse Silva. que eu tenho que trazer o Alaor, que é jurista. O Vade Silva tá dizendo aqui, vou ter que descer do ônibus. Chama o doutor Marco Antônio para debater com aquilo. O Maradona não estava... Opa. Paulo Colorado. O Maradona teve a pena reduzida? Não teve? Não. Se o Maradona não teve a pena Todo reduzida... mundo tem a sua tese, olha vai querer reduzir a pena do Guerreiro? Olha só, todo mundo tem essa tese. Olha do Everaldo Portela de Porto Alegre. Eu sou gaúcho, por isso conheço chimarrão. Então o Guerreiro sabe que chá ele tomou. Simples assim. Então o senhor acha que podia estar batizada aquela água dele? Era um chá? Pode. Tu sabe que no controle de doping... Daqui a pouco, por aquilo exemplo, que eu estava dizendo no começo, brincando, daqui a pouco ela passa ali e Não, bota. mas pode. No controle de doping, por exemplo, a gente dá água para os jogadores. Mas se o cara na hora estiver com ali. sede, não pode tomar nem na torneira, nada? Não, ele pode tomar, mas aí é o que eu ia explicar. A gente tem uma caixa lá cheia de água e refrigerante para os jogadores tomar ali na hora. Teve um que pediu uma aproveitar. cervejinha, alguma coisa? Uma vez por dia, né? Agora não pode mais. Uma vez que em Belo Horizonte, em 87, naquele jogo que o Renato brigou com o Telê, brigou com não sei mais quem e tal, e depois acabou com o Galo, né? Em 87, nas semifinais, lembra? Foi Então, quatro- Inter e Cruzeiro, Acho que foi 4-2 e ele fez 2 gols. Atlético e eu fiz os e dois Flamengo. jogos. Eu fiz Flamengo e Atlético antes, depois fiz Internacional e Cruzeiro. 2 baita jogos. E aí ficamos até as 2h30 da manhã esperando o Renato fazer xixi lá. E ele deu ele cerveja rindo da naquele nossa tempo. cara. Seus trouxa, eu vou ficar bebendo a noite Mas inteira. o- Eu me lembro como se Não fosse... pode mais agora. Não, não pode mais. Mas então, o que se recomenda hoje, inclusive garrafa de vidro, para não ter chance de alguém... Pega uma seringa, Violar. por exemplo, vai lá e fura, faz um furinho desse tamanho assim, ó, injeta alguma coisa ali. Sacanagem tem em tudo que é lugar, Rec. Isso aí a gente tem que prever. Mas a da cerveja também. Nós cansamos de buscar mais cerveja para os caras. Se encontrar, uma vez no jogo do Grêmio aqui, se encontrou 2 parceiros, um daqui e um do Flamengo, imagina, né? O Renato disse, enquanto tiver uma, vocês vão me Nós esperar. fizemos- Eu vou nós beber fizemos- até a última. Não, nós fomos buscar mais cerveja porque eles chegaram a Não dar tinha um jeito. nó na ponta ali para não urinar e... Vamos com a chegada do Guerreiro no Peru. Estaba preparando para el partido del domingo con Palmeiras y recibir una noticia así nuevamente, bueno, igual ya más una vez que me cortan prácticamente las alas, ¿no? Pero yo continúo luchando, peleando por mi inocencia, ¿no?
A veces parece algo extraño, pero trato de tomarlo como circunstancias de la vida y bueno, nada, seguir luchando. Sí. Seguir lutando. Agora, O menino que apareceu a voz, ele estava segurando ele para dar o toque. Uma coisa assim, ó, independentemente de dar doping positivo e contraprova positiva, todos os atletas têm direito à defesa. Todos. Absolutamente todos. agora saindo da... Mesmo que seja reconhecidamente viciado. A gente está falando aqui do problema do doping, quer dizer, eu entendo que a Que não é o punição... caso do Guerreiro. Eu entendo que essa punição não tem volta, né? Quer dizer, o que eu acho que a gente tem que analisar também a posição dos dirigentes, né? O Internacional tem um dirigente que é experiente, que é o Rodrigo Caetano, que conhecia o jogador do Flamengo, quer dizer, para indicar o jogador internacional, ele deve ter as melhores referências como atleta e como pessoa, né? E aí tu faz uma contratação desse porte, que é um jogador de nível acima da média, quer dizer, é como diz o REC, é o melhor centroavante que eu acho que nós temos hoje no futebol brasileiro. Agora, a direção também, ela deve, eu acho que ela imaginava, porque eu falei com algumas pessoas, não, esse julgamento vai sair até o fim do ano. Duas pessoas me deram... É porque o julgamento do mérito será em dezembro. E outra me afirmou, não, é em dezembro só o julgamento. Quer dizer, o mérito vai ser julgado em dezembro. Quer dizer, aí ele vai cumprir mais agosto, setembro, outubro, mais 5 meses. Aí vai julgar o mérito. É isso aí, cara. Não, serão 4 meses. Se deram a liminar é porque entendiam que poderia ser menor a pena. Isso. Não só o privilégio de jogar uma Copa do Mundo. Isso, Tanto é que ele jogou depois pro Flamengo, depois da Copa. Então julga logo. Então julga logo. Mesmo que seja para confirmar. Mas agora, pelas notícias que o Maurício informou, que vai ser julgado em dezembro. Quer dizer, até dezembro não vai mexer nisso aí. Quer dizer, aí ele vai cumprir mais... A não ser que ele obtenha outra liminar, é possível. Mas eu acho difícil, Ele teve uma liminar cassada, agora o próprio tribunal não vai dar outra liminar para ele. Com outros argumentos, que nem ministro do STF aqui. Tu cai na mão do Gilmar Mendes, é um julgamento. Mas que eu quero te dizer... Tu cai do Dias Toffoli, é outro. Mas isso aí é uma posição que eu quero me colocar aqui na posição do dirigente, tu entende? Então tu aposta, quer dizer, tu faz uma aposta. Internacional, lógico que já fez um contrato com as suas garantias, né? Mas o dirigente, muitas vezes, tu aposta, bom, eu vou ter o Guerreiro até o fim do ano, lá vai ser julgado o mérito, se ele pegar uma suspensão, eu utilizei esse jogador no momento que eu mais precisava, que eu estou ali disputando o título do brasileiro. E às vezes as coisas dão errado. E a gente não pode, eu não posso criticar o dirigente por ter feito a contratação do Guerreiro. Mas ponderar dava na época. Eu sei que quase me mataram quando mas vai jogar. Eu sei. Gremista, filho da mãe, não sei o que. Mas eu acho que... Hoje uma menina aqui me chamou de... Como é de gremista? Mas eu acho que, de repente, é uma aposta que a direção faz. E tu tem que apostar. Muitas vezes tu tem que apostar nessa... Depois eu vou dar a opinião aqui de um toxicologista, Otávio Brasil, que é muito conhecido aí no meio, mas apesar que nós temos uma autoridade aqui que já deu opinião. O jogador sabe o que pode, o que não pode. Ou deveria O jogador, às vezes, como diria meu falecido pai, minha falecida mãe, facilitão, né? Não vai dar nada, vou tomar isso aqui, então, daqui a pouco. Isso que sirva de lição. Aliás, tudo serve de lição, inclusive para nós, né? Eu me dopei lá em La Paz. Sorte que nas equipes de rádio não Sabe tinha... que parecia uma escola de samba minha cabeça de madrugada, por causa do efeito da altitude, e eu gritava pro velho Celso Costa, meu antigo companheiro de Rádio Guaíba, tá lá com 87, o Celso está a 1000 ainda, diz que está fazendo sexo quase todos os dias. Com chá ou sem chá? Não, com tudo. Mas é quase segunda, quase terça, quase quinta. Fica sempre no quase. Então, o Celso está sempre nos assistindo aí, o Celso. Eu dizia para ele, pelo amor de Deus, me arruma 2 aspirinas e me arruma eles colocavam no quarto o chazinho e um bule daqueles. Claro. E eu só ficava fazendo Onde isso? Em La Paz? La Paz. E eu prometi para mim mesmo, nunca mais. Agora, a filha foi para o Peru, lá na altitude, tá Machu Picchu, né? E eu... Tu não quer mais ver o peru? Não quero ver nem peru, nada. Mas vou ter que ir. Machu Picchu tem que ir uma vez na vida. Mas já sei que vai ser um inferno. Ou não, porque é uma altitude menor. Não é menor nada. Um pouquinho menor. Não é pau a pau. Tá louco, isso é um inferno. Já voltamos.
8h11. Grêmio entra em campo amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A equipe será reserva pela 4ª vez no campeonato. Jael nem viajou. Tendência é a utilização de Tony Anderson como falso 9. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira. Cícero, Tassiano, Marinho, Alisson, Douglas, com Tony Anderson na frente. Em princípio, o time do Grêmio pode jogar também o PP. E aí sairia o Tony Anderson, que ainda não jogou depois de se recuperar da contusão, e aí Alisson ou Marinho, um dos dois jogaria mais centralizado, ou quem sabe até o Douglas, né? Douglas em alguns momentos apareceu. Pode botar o Marinho e o Douglas por dentro e revezar um. Como fazia com o Luan, e o Douglas muitas vezes apareceu fazendo gol de centroavante, né? Exatamente. O Atlético Paranaense não perde e não leva gols há 4 jogos na competição. Tricolor já enfrentou a equipe paranaense 50 vezes na história, 25 vitórias, 15 empates e apenas 10 derrotas. O Internacional enfrenta o Palmeiras domingo no Beira-Rio. Já vai olhando como é que está o Brasil de Pelotas aí, por favor. Está jogando em Florianópolis com 9 reservas. 1-1. O Chavante. 1-1? 1-1. Não está ruim. Intervalo de jogo. 7h15, intervalo, Acho que vamos faturar esse pontinho. Saiu na frente. Já vamos negociar, termina com esse jogo de uma vez. Saiu na frente o Brasil e 2 minutos depois levou o gol de empate. Internacional enfrenta o Palmeiras domingo no Beira-Rio, 4h, com certeza mais de 40 mil pessoas. Vitória combinada com o tropeço do São Paulo coloca o Inter na liderança. Mas o jogo do São Paulo é mais cedo, é às 11 da manhã e é contra o Ceará. E em São Paulo. Doido. Só o Luiz Cadoido é bom técnico. Equipe defende série de 5 jogos sem perder e sem tomar gols. Potker está fora, Rossi deve ser o substituto. Time deverá ter, em princípio, os retornos de Zeca e Nico Lopes. Eu digo em princípio porque o Zeca entrou depois lá em Salvador, né? Jonathan Alves e Lucas são dúvidas. O Jonathan Alves sentiu no último jogo e o Lucas sentiu no aquecimento, na partida em que o Internacional surpreendeu e ganhou em Salvador. Eu digo surpreendeu porque eu não esperava que o Internacional ganhasse. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Rossi, com Jonathan Alves, ou Luca, ou Camilo, ou até o D'Alessandro, mas eu não tenho essa informação que o D'Alessandro esteja inteiro. Eu acho que o D'Alessandro não está bem ainda. Titulares. Palmeiras vem sem 7 titulares. Na verdade vem com um time bem misto, né? Que alguns a gente não sabe se são titulares, né? Palmeiras. Nem o Filipão sabe. Lucas Lima é titular. Agora Lucas Lima é titular, mas não era, né? Vai ser titular? Vai ser titular. Não vai jogar o trio, o Moisés, Não. Quem que não vem? Não vem Moisés, não vem Borja, não vem Edu Borja, Dracena, não vem Dudu. Não, o Dudu e o Dracena estão suspensos. Tomaram expectativa de 45 mil. O Ceará que você falou antes, que enfrenta o São Paulo, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, 2 vitórias e 3 empates. Já voltamos. Grêmio com as reservas, está certo aquilo? Tá certo. O Grêmio está disputando a competição principal, que é a Libertadores. A Libertadores, o Grêmio está a 7 jogos do título e é um título que é 3 em 1. Então... De repente, até comer um churrasco e descansar a cabeça no final de semana vai fazer bem para os titulares. Estou falando sério. Sabe por quê? Essa é a decisão. E depois o Grêmio tem uma sequência boa na Libertadores. O que nós temos que avaliar bem são as alterações que o Renato vem fazendo. Eu, na sexta-feira passada, estive aqui e eu falei que o Renato vinha repetindo algumas coisas, que era sair jogando sempre com o Léo Moura e ter que substituir o Léo Moura, que o Léo Moura não joga 90 minutos. Era o Renato ter colocado o centroavante, coloca o André e depois troca pelo Jael e tira o Ramiro e passa o Ramiro para a lateral, faz uma modificação. Então, se repetiam todas as modificações no Grêmio. E quando tinha um problema de lesão, ele ficava liquidado porque ele já tinha trocado o lateral direito, já tinha trocado o centroavante. Então, o que ele fez no jogo contra o Corinthians? Corrigiu tudo isso. Saiu jogando com o lateral que jogou a partida inteira, saiu jogando com o centroavante. Quando tirou o centroavante, fez uma modificação tática, botou um jogador de meia cancha. E quando tirou o Ramiro, botou um jogador para fazer a função do Ramiro, que foi o Alisson. Ganhou o jogo 1-0, jogou bem. Espera-se que no jogo contra o Cruzeiro ele repita. Aí no jogo contra o Cruzeiro ele volta a repetir a mesma coisa que vinha fazendo antes. Troca o centroavante no intervalo,
troca o lateral direito no intervalo. Aqui já tinha falado aqui. Eu tinha falado isso aqui na semana passada, que ele não deveria... Ele fez a mesma coisa. Aí ele fez certo contra o Corinthians, aí repete o erro contra o Cruzeiro. Exatamente. Então os resultados... Ele corrige o erro e depois volta atrás. Exatamente. Então, Recomete os erros. essa sistemática que o Renato tem que arrumar uma solução. Aqui o Thiago me mandou uma mensagem que ele quer que eu lembre. Ele mandou até a gravação do programa, que eu li um recado dele sobre o Paulo Guerreiro. Thiago Bittencourt, o profeta. Vamos ver se dá. Eu não sei se a imagem vai ficar boa se eu passar direto assim. E outra tá aqui. Não, está muito desfocado. Maurício, tu que é o Sherlock aí. E a competição da Libertadores, que eu falo que ela é 3 em 1, porque o título da Libertadores te leva para o Mundial e te leva para a Recopa. Então são 3 competições, é uma competição que tu ganha que te dá a possibilidade de ganhar mais 2 títulos. Doutor, agora nessa época do ano, quem é que faz a coletânea do material? A coleta do material? Nessa época, não, é sempre a mesma equipe. Sempre a mesma equipe? Sempre a mesma equipe. Vocês A equipe vai trabalham estar no o ano Beira-Rio. inteiro? Na verdade, assim, ó, por exemplo... Brasileiro, vocês estão em vínculo com a CBF? Sim. Ah, então tá. Sim, porque as federações têm vínculo com a confederação. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul é sempre a mesma equipe para Comebol, para CBF, para Federação Gaúcha de O Futebol. senhor e mais quem? Não teria. Eu, o Félix, nós temos mais... Félix Drummond? Drummond, Nós temos Irmão mais de Chuminho. 6 integrantes, Jogava bola também. Jogava bem. Jogava bem. E tem mais 6 integrantes que são, por exemplo, tem 2 residentes de medicina que entraram na equipe agora, de medicina do esporte. Tem mais 4 integrantes que são antigos, mas é sempre a mesma equipe. Ivan, o ano que vem nós teremos Copa América. a Continua mesma equipe. É a mesma equipe. E Porto Alegre é sede. Teremos com certeza jogos aqui aqui. no Rio Grande do Sul é sempre a mesma equipe. Que legal, isso aí dá know-how. O pessoal já tem uma boa experiência, por exemplo, eu e o Félix, nós já participamos de 2 Pan-Americanos, já trabalhamos na Copa do Mundo, eu trabalhei em 2 Olimpíadas, então a gente tem know-how já no controle de doping, né? E fazemos há 20 anos para a CBF aí no futebol. Né? E no jogo, por exemplo, do Grêmio, terça-feira, que é Comebol, é a mesma equipe? É a mesma equipe. É a mesma equipe. É a mesma equipe. E os jogos do interior que porventura tem o antidoping? É a mesma equipe deslocados. também. Nós somos em 7. O interior não tem antidoping. Não, mas um jogo da dupla Grenal que Só o Grêmio quando e o Inter bom aí, decidam bom aí. Por exemplo, Mas agora- aí tá certo. Agora, Pagar na mesmo. Série B do Brasileiro tem. Né? Se tiver um time gaúcho aí do interior, ou na Série Jogos C. do Brasil de Pelotas, do Juventude. Tem. Aí Então, vocês assim, é que fazem? Nós que Tem fazemos. em todos os jogos da Série B? Todos. Vocês vão fazer em Caxias e Pelotas? Sim. Mas Tá, na e- Série C e tem aquele- todos os jogos também? Doutor, eu quero saber quando é que vai ter aquele atraque. Na maioria deles. Tem alguma batida surpresa esse ano? Nós já fizemos no Grêmio, nós já fizemos no Inter, Sim, mas ninguém fica sabendo. mas todo mundo ficou sabendo. Não, mas estou dizendo, não mas sei. esse ano. Só quando dá zebra, assim. Não, assim, os resultados são o seguinte, às vezes nem nós ficamos sabendo. Nós recebemos quando dá positivo. Se a gente não recebe nada é porque deu negativo. E não receberam nada. Assim. Nada. Daqueles testes surpresa. Eu fui o coordenador lá no Grêmio, uma tarde, nós fomos lá e fizemos 26 testes lá. Nós pegamos praticamente todo o time do Grêmio lá. Inclusive o Renato ficou até chateado com a gente. Pô, eu tenho uma decisão que era contra o Cruzeiro, eu tenho uma decisão daqui 2 dias, vocês vêm atrapalhar o meu treino e tal. Não, ele estava no direito dele, mas a gente quer atrapalhar o mínimo possível. Inclusive eu disse para ele, olha, todos os que vão treinar podem ir para lá e eu faço depois do treino a coleta. Enquanto isso eu vou fazendo os que não vão treinar, não tem problema, a gente não quer atrapalhar o treino, né? Mas a gente fez. A gente Vocês fez no são os Inter. chatos necessários. A gente fez no Inter, nós fizemos 30 jogadores no Inter numa tarde. Esse ano. Não conseguiram pegar o Paulo Guerreiro ainda. Que bárbaro. Que bárbaro. É um jacaré esse aqui. Já voltamos. Por que eles não decidem? Madelomba e Construlomba, casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira magníficas, financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba,
Maior qualidade, melhores condições, vai sair negócio. Para mais informações, fica com esse número anotado aí, 3596-1048, plantão de vendas 986317709. Fale com o Fernando, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Você tem um terreno, pode fazer lá um empreendimento. Você tem um terreninho, pode fazer uma casa e já o próprio Coimbra, o Hélio Coimbra, encaminha para Minha Casa Minha Vida, enfim. Liga lá para o Fernando que vai sair negócio, está aí o telefone na tela. Cachorro Quente do R, original, em frente ao Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail para reservas@embaixador.com.br, dizendo que assistiu aqui na Ubra TV o Cadeira Cativa, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, grande Wilson FAC. Materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado, tem tudo que imaginar. Aqui é loja. E vem aí a nova loja. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Diga, Maurício. Será julgado na segunda-feira o caso do Sanches envolvendo a irregularidade ou não? Sanches, 0, né? Bom, teve um dirigente da Conmebol que deu declarações à imprensa dizendo que não consta no regulamento que se deve consultar o site para identificar a disponibilidade ou não de um atleta jogar. E o Santos, por outro lado, um dos seus argumentos é de que o River, quando vendeu o jogador ao Monterrey do México, não cadastrou no TMS a punição. Então, que não teria como o Santos saber desse caso. É piada ou não é piada, mas como o pessoal fala, tem que qualquer coisa, qualquer problema jurídico, chama o advogado do Fluminense, foi o que o Santos fez. Como contratou o advogado do Fluminense para o representar perante a Conmebol. Muito bem. Vamos com o presidente Marcelo Medeiros. O Inter hoje confirma o recebimento da informação de uma forma oficial que o Paulo Guerreiro tem a sua atividade suspensa. Nós, desde o início que nós nos encontramos para fazer esse negócio, nós sabíamos que essa punição poderia voltar, que esse direito de ele permanecer jogando, que foi através de uma medida cautelar, ela poderia cair, fazia parte do diagnóstico do negócio. E quando nós fechamos esse negócio, nós tomamos todas as precauções e proteções, garantindo direitos e obrigações a todas as partes. Eu quero deixar muito claro que todos nós do Internacional, a direção, em especial através do seu conselho de gestão, o departamento de futebol, a comissão técnica, todos nós do Inter acreditamos na inocência do atleta Paulo Guerreiro e daremos a ele todo o suporte necessário para que ele volte a jogar futebol o quanto antes. Longe do que foi veiculado ontem, esse assunto não está encerrado. A suspensão da liminar não encerra o processo.
A interpretação dada é um erro jurídico enorme. O Paulo Guerreiro, através de seus profissionais constituídos anteriormente do negócio feito com o Inter, aguardam um julgamento de uma apelação e outras medidas jurídicas ainda podem ser adotadas. O Internacional tem a segurança de que é um negócio extremamente importante e que vale a pena ter Paulo Guerreiro aqui no Inter. Tenho certeza que esse é um jogador que trará muitas alegrias ao torcedor colorado e trará uma série de benefícios, não só no campo desportivo, mas também no campo financeiro. Muito bem, tá aí o presidente. Como o Zete Guerreiro pode ser vítima de um erro enorme? Eu quero que depois o doutor Ivan Pacheco, que é controle antidopagem da federação, comente. Nós temos pouco tempo, mas eu quero que o senhor comente, depois pode ser o Aquino também. O toxicologista Otávio Brasil informa que a substância encontrada na urina do jogador Guerreiro é achada também, além de na cocaína, em centenas de plantas da família das eritroxiláceas. Diz ele, Otávio Brasil, hoje aposentado da Polícia Federal em Brasília, trabalhou no caso do goleiro Zete da seleção brasileira, quando em ida para a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, tomou um chá de coca, coisa habitual para diminuir os efeitos da altitude de La Paz. Ele e eu. À época, o médico Eduardo De Rose afirmou que para que se encontrasse a substância benzoilequigonina na urina do jogador, seria necessário que ele tivesse tomado um balde de chá de coca. O doutor Brasil provou que não. Ao fazer o atleta tomar uma pequena quantidade do chá diante de 3 especialistas e submeter o material ao exame ultrassensível usado em tais ocasiões. E Zete foi devidamente absolvido. Pode ser exatamente esse o caso de Guerreiro. Segundo disse ao blog do Juca Kfouri, o toxicologista, e se for como com Zete, estaremos diante de mais uma irresponsabilidade dos exames antidopagem. Na verdade, assim, quando o controle de doping não pega cocaína na urina, ele pega um metabólito, ou seja, é a substância já transformada, né? Ela se divide lá, todas as substâncias, elas são metabolizadas, então a gente pega lá na urina um metabólito, né? Não vai pegar a substância in natura, né? Então, pode ter em outras famílias, outras plantas, sim, porque coca é uma planta, né? Agora, e por isso que hoje cocaína não é quantitativa, ou seja, não depende da quantidade, ou o metabólito da cocaína, não depende da quantidade, né? Então de lá para cá mudou. Assim, o código, foi por isso que eu disse, ó, a lista, por exemplo... Então o doutor, esse não está atualizado. Não, ele não deixa, ele tem um pouco de razão, mas também algumas coisas mudaram ao longo dos anos, por isso que... eu insisto de novo, a cocaína hoje não é mais quantitativa, ela é qualitativa. Ou seja, apareceu traços, é considerado positivo, né? E é por isso que os atletas têm o direito à defesa, porque às vezes pode se confundir as coisas. Embora assim, ó, os laboratórios hoje adquiriram um grau de excelência tão grande que, por exemplo, em relação à contraprova, quando o frasco A, que é o da prova, dá positivo, dificilmente a contraprova vai dar um resultado diferente. Dificilmente, né? Olha, é uma coisa... Eu praticamente desconheço o laboratório que o frasco A deu uma coisa e o B, que é aberto na frente do jogador... Então, para que se faz a contraprova? Porque ele tem direito à defesa. Sim, ele tem direito à defesa. E os exames são no mesmo laboratório sempre? No mesmo laboratório. O que acontece? Se mandam 2 frascos para o meu laboratório, eu meço o A e deu positivo para uma substância, eu comunico à federação, a federação comunica o atleta e ele tem direito a ir no laboratório e aquele frasco B é aberto na frente dele e vai ser testado na frente dele. Então ele tem o direito à defesa, né? Mas dificilmente hoje, com a excelência que tem os laboratórios, vai dar erro no... Mas sabe que... Injustiça às vezes acontece. Como eu digo para os meus pacientes, às vezes, olha, é assim, mas medicina, às vezes, 2 mais 2 é 4,5.
né? Muito bem, seu Aquino. O Grêmio tem chance no Brasileiro ou é só na Libertadores? Olha, o Grêmio vai tomar o seu rumo a partir da rodada do fim de semana e do jogo de terça-feira, né? Porque o Grêmio Eu acho que só o jogo de terça. O Grêmio... Eu acho que esse jogo de amanhã é... mas o jogo de amanhã é uma derrota... Mesmo que perca, não mata o Grêmio. Não mata, mas... Fica 17 jogos. Já complica um pouco a situação, tu entende? Tem 51 pontos ainda para disputar. Seria bom tu pontuar. Agora, o jogo de terça-feira define o rumo, tu entende? É. Então, tu passando na terça-feira, tu passa a ter 6 jogos, né? Quer dizer, então, que a torcida colorada, por exemplo, tem que torcer pro Grêmio terça-feira. O Grêmio no Campeonato Brasileiro vai ser um inimigo terrível. Pode ser o principal inimigo. Quer dizer que o Rio Grande terça vai estar unido. Não, mas eu faço o negócio. Dá o Brasileiro pro Inter e a Libertadores pro Grêmio. Tu e o presidente Romildo. Fecha agora. Sabia? O presidente nos deu uma entrevista dizendo que fecha já. Certo? Fecha agora. Valeu, obrigado, Maurício. Obrigado, Aquino. Obrigado, doutor Ivan Pacheco. Até segunda-feira. Beba pouco, hein? Café.